Pinheiro aí da Globo News, ele detonou o ministro Alexandre de Moraes, humilhou o ministro Alexandre de Moraes, vocês vão ver, porque foi descoberto o Alexandre de Moraes 80 milhões de reais, ele já recebeu na conta ali, usando o escritório de advocacia da sua esposa. Além disso, já jogando para vocês, a questão da transparência, que é uma obrigação de todo gestor, também ficou ali nesse campo, e isso é um dado objetivo, porque o Globo, a Malu Gaspar, revelou o tamanho desse contrato de 129 milhões em dezembro. A Viviane Bastos de Moraes, do escritório, só veio falar sobre o que fez nesse contrato em março desse ano. Então há uma cobrança muito grande sobre transparência e por que se demora tanto. E jogando aí para o Joel, para o Colombo, para todo mundo, essa falta de explicação e esse timing de demora acaba gerando mesmo, além de cobranças, algumas desconfianças em relação a todo esse processo. O gestor público, transparência, tudo isso está dentro da obrigação. Levanta ainda mais suspeitas, Camila, exatamente. Vamos lembrar o quanto essa história já caminhou nesses poucos meses, desde que surgiu a informação, né? Lá atrás, havia não poucas vozes acusando a jornalista e o jornalismo de estar inventando um contrato entre o Banco Master e o escritório de Viviane Bastos de Moraes. A existência do contrato foi comprovada. O próprio escritório, um tempo atrás, veio detalhar os serviços que ele teria prestado ao Banco Master, serviços que, de maneira alguma, correspondem ao valor que tinha sido negociado, e agora temos a comprovação de que os pagamentos milionários estavam sendo feitos. Fica a pergunta, os pagamentos estão muito acima dos serviços prestados lá das reuniões do escritório. Pergunta é, será que Daniel Vorcaro e o Banco Master queriam fazer caridade para o escritório de Viviane Bastos de Moraes? Provavelmente não. Portanto, a gente tem que se perguntar, então, pelo que é que eles estavam pagando? Essa é a pergunta, né? Que o contrato em si entre o escritório e o banco seja formalmente correto, isso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que ele levanta é, por que esse valor? O que estava sendo pago? Será, e essa é a pergunta que fica, será que aquilo pelo qual ele estava pagando, ele tinha a intenção de pagar para ter uma influência junto ao Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que se coloca. E para isso a gente já tem elementos que ensejam dúvidas mais concretas, de uma investigação mais precisa, de dizer, o ministro Alexandre de Moraes conversou com Gabriel Galípolo, por acaso, sobre a questão do Banco Master? Primeira pergunta que nunca foi devidamente respondida. Segunda, Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro tiveram encontros, diversos encontros, sobre o que tratavam ali, qual era a natureza do vínculo entre os dois. E, por fim, no dia da prisão do Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens de WhatsApp com o ministro Alexandre de Moraes. Tentaram negar isso também, mas está comprovado, isso aconteceu. Inclusive, uma das mensagens ele perguntava se conseguiu bloquear. Não temos acesso às respostas. Então fica a pergunta ainda, conseguiu bloquear o quê? É verdade, o ministro Alexandre de Moraes deveria agora, como qualquer autoridade, deveria ser mais transparente, trazer já as explicações. Mas eu daria um passo além. Com todos os elementos que a gente tem, isso deveria valer para qualquer cidadão da República, especialmente com autoridades. Cria-se a necessidade de algo a mais do que meros esclarecimentos. Cria-se a necessidade de investigação. 30 milhões de reais ao escritório de advocacia de Viviane Bastos de Moraes, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Esses dados são da Receita, eles foram entregues à CPI do crime organizado. Raquel, boa tarde para você. Oi, Sadi, boa tarde para você e a todos que estão contigo aí no Estúdio I, que estão nos assistindo também. Olha, Sadi, esses dados foram enviados pela Receita para a CPI do crime organizado, como você colocou, e as informações, os documentos dão conta de que esse valor aí de 80 milhões de reais foi pago ao escritório de Viviane Bastos, que é esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao longo de 2 anos. Então, pelo período de 2 anos, foram 80 milhões de reais pagos ao escritório Bastos de Moraes. E as informações dão conta também de que isso aconteceu nos anos de 2024 e 2025. As informações chegaram até a Receita Federal a partir da emissão de notas fiscais por prestações de serviço. Então, o escritório prestou serviço, emitiu a nota fiscal, o banco pagou, bateu na Receita Federal. As informações foram bater na Receita Federal. E o total é de 80 milhões de reais, diferente do que tinha informado anteriormente, né, o jornal Folha de São Paulo, que tinha, na verdade, revelado o período de 1 ano. Agora a gente tem o período de 2 anos. A gente vai dar uma olhada, inclusive, nos documentos da Receita Federal. O primeiro documento que a gente vai mostrar é esse aí, que é uma declaração de imposto sobre a renda retido na fonte do ano base de 2024, então foi declarado no ano passado. A gente vê aí que os pagamentos eram discriminados e constam o pagamento mês a mês de mais de 3,5 milhões de reais cada. E isso de fevereiro a dezembro, totalizando pouco mais de 40 milhões de reais. Aí a gente tem a mesma declaração de imposto sobre a renda retida na fonte do ano base de 2025, que deve ser declarada então neste ano, e mostra o total pago
pago ao escritório de pouco mais de 40 milhões de reais. Os valores são iguais de um ano para outro. E só chamando a atenção que os documentos são diferentes, porque desde o ano base 2025, a Receita mudou a forma como as empresas enviam essa declaração de imposto sobre a renda retida na fonte. Por isso os documentos, então, são diferentes, o de 2024 e também o de 2025, mas os dois vêm da Receita Federal. Lembrando que o contrato do Master com o escritório de Viviane Barsi de Moraes já tinha sido revelado pelo jornal o Globo em dezembro do ano passado, e o contrato, segundo os documentos que foram obtidos no celular de Daniel Vorcaro no fim do ano passado, aos quais a publicação teve acesso, previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais pelo período de 36 meses. Agora a gente vai dar uma olhada nas informações que foram rebatidas pelo escritório Barsi de Moraes em nota enviada à nossa redação. Nessa nota, o escritório esmiuçou ali o atendimento que realizou ao Banco Master, trouxe números, reuniões, os formatos das reuniões, equipes, pareceres, e diz que o escritório esclarece que foi contratado no período de 2024, fevereiro de 2024 até novembro de 2025, pelo Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica. E diz que isso foi feito por meio de uma equipe composta por 15 advogados, que foram realizadas 94 reuniões de trabalho, 79 delas reuniões presenciais na sede do Banco Master, e que foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais. Hoje também o escritório divulgou uma outra nota em que diz o seguinte, que o escritório não confirma essas informações, que classificou como incorretas e vazadas ilicitamente, e diz que lembra que todos os dados fiscais são sigilosos. O senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, ele comentou esses dados, essas informações, falou sobre a chegada de novas informações por parte da Receita Federal à CPI do crime organizado. A gente vai acompanhar um trecho do que ele disse. Os documentos chegam mais lentamente, os dados chegam muitas vezes incompletos. O caso específico desses dados referentes ao Barsi de Moraes, na primeira remessa da Receita eles não vieram. A gente teve que pedir complementação para que chegassem, a gente está fazendo análise disso agora, confirmando, os pagamentos foram feitos efetivamente. O escritório publicou uma nota fundamentando que serviços teriam sido prestados em contraprestação pelo valor exorbitante pago, mas eles fogem da média de mercado. Isso é notório. Como eu disse, não dá para dizer que é ilegal, mas que existe aí uma questão de moralidade muito evidente. Joel, quero te ouvir, mas antes vou dar boa tarde para o Thomas Trauman. Não adianta você fugir, Thomas. Eu acho qualquer pessoa em qualquer lugar. Não, e olha a elegância do Thomas, olha que elegância. Já notamos. Já te chama aí, Joel. Tudo bem, André? Boa tarde, André. Boa tarde, amigos. Eu acho que o que o senador Alessandro coloca, ele coloca em dados o que a gente já estava ouvindo, né? Ou seja, 80 milhões de reais por 2 anos de trabalho é dinheiro, né, em dólar, é dinheiro em euro. Assim, é muito difícil, e tudo que o escritório tem demonstrado não parece ser suficiente para comprovar toda essa dinheirama. E aí, qual é a questão que se coloca? Afinal de contas, para que o Banco Master contratou o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes? Não foi só para esse trabalho, né? A demonstração de tarefas do escritório Barsi, ele não corresponde a 80 milhões de reais por 2 anos. Isso não fica de pé, essa explicação. Eu acho que esse é o grande problema, porque enquanto isso perdurar, enquanto não ficar claro exatamente o que o escritório Barsi fez para merecer 80 milhões de reais em 2 anos, as suspeitas em relação a qualquer coisa que o ministro Alexandre de Moraes faça, que tenha qualquer relação com o Banco Master, vai ficar sob suspeita. E isso é ruim não apenas para a reputação do ministro Alexandre, mas para todo o Supremo Tribunal, para todo o processo que nós estamos assistindo em relação ao Banco Master. Você, Joel. É isso mesmo. Vamos lembrar que a cada passo dessas revelações da relação do Banco Master com o escritório Barsi de Moraes, levantava-se o espectro de que não era verdade, não existia contrato. Existiu o contrato, foi comprovado. Mas não sabe se exerceu o contrato. O próprio escritório veio a público mostrar o que serviços ele tinha prestado. Agora temos a informação de que realmente estavam sendo efetuados os pagamentos milionários por esse contrato. E como o Trauman bem colocou, as coisas não batem. Os serviços prestados ou alegadamente prestados não valem as dezenas de milhões de reais que já foram pagos e o que teria sido pago a mais pelo valor completo desse contrato aí ao longo dos anos. Não vale isso. O banco pagou muito acima do valor de mercado. Então fica a pergunta, será que o Banco Master queria fazer um ato de caridade com o escritório da Viviane Barsi de Moraes, ou ele tinha outras intenções? Ou ele estava pagando por outros tipos de serviço? Ou ele estava pagando, por exemplo, para ter influência junto a Alexandre de Moraes e junto ao Supremo Tribunal Federal? Essa é a suspeita. Agora, o fato dele ter essa intenção também não comprova que houve crime por parte do Alexandre de Moraes ainda. Seria preciso investigar da outra ponta. Será
que o ministro Alexandre de Moraes agiu de alguma maneira em favor do banco que estava pagando uma conta multimilionária para sua esposa, essa é a pergunta que se coloca e que exige, portanto, esclarecimentos. Esclarecimentos no sentido de saber quantos encontros pessoais aconteceram, qual o teor da relação de Worcaro e Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes conversou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a questão do Banco Master, por exemplo, a venda para o BRB ou a liquidação ou não do banco. Essas conversas aconteceram, não aconteceram? Qual foi o teor delas? E por fim, por que no dia de sua prisão, Daniel Worcaro entrou em contato não com a sua advogada, e sim com Alexandre de Moraes, trocando mensagens com ele, inclusive uma delas perguntando se conseguiu bloquear. Vamos lembrar que houve uma tentativa também de dar a entender que o destinatário não seria Moraes. Era o ministro Alexandre de Moraes, sim. Então, ao que se referia a pergunta do Daniel Worcaro, conseguiu bloquear para o ministro Alexandre de Moraes? Tudo isso tem que ser explicado. Então a gente discute a questão do Código de Ética do Supremo, é claro que sim, é fundamental para evitar conflitos de interesse futuros. Frisamos sempre a importância da transparência, do próprio ministro vir a público e explicar bem o que aconteceu nessa história, o que é verdade, o que não é, mas pelo grau de evidências que a gente já tem em ambas as partes, né, ambos os lados dessa história, dos pagamentos de um lado e de possíveis ações e relações do ministro Alexandre de Moraes de outro, coloca-se já a necessidade aí sim de investigação. Sabe, Valdo, conversando com fontes aí em Brasília, dentro do Supremo, também no Congresso e investigadores, tem uma leitura diferente para cada caso do Supremo, cada ministro Supremo envolvido ou que tem que explicar suas relações com o Master. Alguns acham que a situação do ministro Moraes é mais complicada, outros que o ministro Toffoli, mas para mostrar que o termômetro deu ruim, tem uma crise aqui. Algo muito sério está acontecendo e está faltando explicação. E aí eu estava ouvindo o Joel falar e o Thomas também, eu fiquei olhando para o valor desses pagamentos revelados hoje e fiquei me lembrando de alguns ministros da corte no fim do ano, ali em dezembro, quando a Malu revelou o contrato, que eles diziam assim, olha, tem que ter uma nota do escritório explicando. E até isso demorou, vocês vão se lembrar disso. Não teve uma explicação imediata do escritório, foi só agora, no começo do ano, que o escritório da Viviane divulgou uma nota. Então, ficou num terreno totalmente pantanoso. E segue, né? Porque, como a gente está dizendo aqui, nem a explicação que foi dada é convincente. Olha, Andréia, parece que o escritório fica incomodado com o valor, né? Essa nota de hoje do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes não confirma os valores. Isso, as informações estão incorretas e foram vazadas a partir de dados sigilosos. Bom, são documentos da Receita Federal, né? Então deve ser mais do que isso, né? Porque ali é um documento oficial da Receita Federal mostrando que o Master comunicou à Receita Federal que pagou 40 milhões em 2024, 40 milhões em 2025 para o escritório de advocacia Viviane Bastos de Moraes. Então, muita gente perguntava, até agora não foi comprovado, tem aquele contrato, o contrato foi assinado, não foi assinado. Não, agora está materializado, né? Acho que o dado importante de hoje, mostrando que o pagamento foi feito. O escritório pode usar a seu favor, dizer só, não, é tudo legal. Inclusive, está declarado para o imposto de renda, né? E com certeza está também na declaração de imposto de renda do escritório da Viviane, porque se o Master declarou, o escritório tem que ter declarado. Não tem como não declarar, né? No cruzamento de informações, daria ali que está faltando da Viviane reconhecer que teve aquele recebimento. Então, ela pode alegar isso, olha, não, está tudo ok, eles me pagaram, eu registrei, está no meu imposto de renda, perfeito, ponto, né? Bom, aí nós vamos para outro campo. Esse valor é um valor que justifica esse contrato? Conversando com escritórios de advocacia aqui em Brasília, eles olha, não é algo ali inusual um cliente pagar 4 milhões, 3,6 milhões, 4 milhões ou 5 milhões para um escritório de advocacia. Acontece. Mas para defender uma causa específica, né? Está defendendo a JF lá, está defendendo a Odebrecht, está defendendo qualquer Bradesco, uma empresa grande, né? Qualquer empresa. A empresa contrata, quando o caso é muito complicado, paga. Bolsonaro pagou 4 milhões para cada um dos seus 2 advogados. Ao todo, 8 milhões. Ele próprio admitiu isso porque está lá nos documentos da Receita Federal sobre pagamentos que Bolsonaro teve de fazer para os seus advogados. Então ele pagou 4 milhões para cada advogado. Mas para um processo específico. Nesse caso, são 3,6 milhões de reais por mês, mensalmente, né? É uma consultoria jurídica. Para consultoria jurídica, você não paga tudo isso. Normalmente não, né? A não ser que você queira estabelecer com aquele escritório uma relação de confiança e de apoio. E a gente sabe que aqui em Brasília isso acontece fartamente, né?
escritórios que são contratados para garantir ali acessos a determinadas portas de gabinetes em Brasília. Isso acontece, né? É legal? É ilegal? É legal, desde que seja declarado para o imposto de renda. É ilegal se aquele escritório acaba conseguindo uma decisão ilegal para o seu cliente, né? Neste caso, eu até conversava com investigadores da PF, olha, por enquanto, você não tem nada que comprove que Alexandre de Moraes conseguiu alguma decisão a favor de Borcaro, ponto. Mas e se ele fez contatos para tentar essa decisão e foi mal sucedido? Isso é crime ou não é crime? É disso que a gente está falando, né? E por isso que esse caso ganhou uma dimensão tão complicada neste momento. Algo que é legal, mas que pode ter ultrapassado o campo da moralidade, da legalidade ou do famoso tráfico de influência em Brasília. Thomas, te aproveitando, a gente comentava na abertura aqui do programa essa entrevista hoje do presidente Lula. Queria te ouvir um pouco, porque o presidente revelou essa conversa que teve com o ministro Moraes, que aconselhou o ministro a não participar de julgamento sobre o caso Master, que para não jogar fora, né, a sua biografia. Queria te ouvir sobre isso também. Olha, Sadi, essa entrevista do presidente Lula em relação a Moraes parece claramente uma ação política do governo falar, não é comigo. Né? O que o presidente Lula está fazendo ali é se separar do Alexandre de Moraes. Eu acho que várias vezes, quando a gente estava conversando sobre o processo do caso Master, o desgaste que ele está causando ao Supremo Tribunal Federal, a gente falou, olha, isso vai acabar atingindo o governo federal e o governo Lula, porque para o brasileiro médio, o Supremo, ele é antibolsonarista. Né? A noção do brasileiro médio é que, afinal de contas, foi esse Supremo que processou e julgou o ex-presidente de Bolsonaro. E, portanto, se ele é antibolsonarista, ele é pró-Lula. Então, portanto, que o desgaste que o caso que envolve os ministros Toffoli e os ministros Moraes iam acabar afetando o presidente Lula. O que a gente estava dizendo está se confirmando nas pesquisas. O que eu acho que o presidente Lula está fazendo nessa entrevista é literalmente tentar se afastar. É tentar lavar as mãos e falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso, tanto não tenho que, olha só o conselho que eu dei para o ministro Alexandre de Moraes, e aí faz um conselho de bom senso, correto conselho, inclusive, porém, no fundo, tentando se afastar dessa criptonita que se tornou o Supremo Tribunal Federal nesse dia. Sadi, você que cobre o Supremo há muito tempo, conhece muito bem os humores que envolvem os ministros supremos, sabe que isso nunca é muito bem visto, né? Que essa ideia de que você é amigo do Supremo quando você precisa, e quando o Supremo está mal, você se afasta, em geral, isso vai ter uma dívida a ser paga em um futuro muito breve.